Aí, boa noite. Deus abençoe a todos vocês que já estão presentes aqui na nossa sala. São muito bem-vindos ao canal IP de Vila Nova, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia. Tive aqui alguns contratempos com o meu computador. Semana passada foi um crash, hoje meu mouse sumiu e todos os botões que eu apertava só abria o que eu não queria. Por isso que eu atrasei, acho que até vocês ouviram algumas murmurações silenciosas minhas aqui. Muito bem, mas graças a Deus deu para resolver. Estamos no ar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, queremos convidá-lo a se inscrever. E estamos estudando métodos de estudo da Bíblia, ou métodos de estudo bíblico. E hoje é o nosso terceiro estudo. Semana passada eu falei sobre o estudo indutivo e hoje eu quero me concentrar na primeira parte do estudo indutivo. O estudo indutivo é composto de observação, interpretação, correlação e aplicação. Hoje eu quero gastar um tempo com vocês naquela primeira parte, que eu já gastei um bom tempo na semana passada, mas hoje eu quero me concentrar bastante com vocês nessa questão do estudo indutivo, especialmente a questão da observação. Quando nós estudamos aquele livrinho que eu mencionei, Métodos de Estudo Bíblico, ele lá no capítulo 8, ele tem um capítulo só sobre observação que ele chama de papel de detetive. Uma das aulas de hermenêuticas mais eficazes e que mais me influenciaram na minha vida toda foi a leitura desse capítulo 8 desse livro Métodos de Estudo Bíblico, quando ele fala sobre o papel do detetive. E ele fala sobre a questão da observação. A observação é o ato de reconhecer e anotar, registrando o que se pode ver num determinado texto, no nosso caso, o texto das Escrituras. O nosso professor começou a aula contando a seguinte história. Um senhor queria aprender a estudar a Bíblia, então ele pediu que o pastor o ensinasse. Então o pastor disse: Você gosta de pescar? Claro que eu gosto de pescar. Então vai lá no rio e pesque um peixe e traz esse peixe para nós aqui amanhã. Ele foi lá no rio, usou as suas técnicas de pescaria, pescou um peixinho até de um tamanho bom, levou lá para o pastor, para que eles então, ele pensou assim, o pastor vai me ensinar a estudar a Bíblia e aí a gente come o peixe junto. Então o pastor disse para ele, então faz o seguinte, agora, tá vendo esse peixe? Escreve tudo que você vê nesse peixe para mim aqui nesse papel. Deu uma folha de papel para ele, uma caneta, e ele então deveria escrever. Ele começou a escrever, não, né? Aqui não, lá na sua casa. Então ele pegou o peixe, foi para casa e começou a escrever. O peixe é colorido, tem essa cor, tem a barbatana assim. Eu machuquei a boca dele com anzol, e os olhos dele já estão aqui abertão, olhando para mim. E levou as observações para o pastor no dia seguinte. E aí ele mostrou, o pastor disse: Olha, agora faça o seguinte: vira o peixe e escreve tudo que você vê do outro lado. Então tá, fui para casa, escreveu, o peixe já não estava cheirando tão bom, o cheiro do peixe não tá bom mais. Então ele voltou lá para o pastor e disse: Ó, tá aqui tudo que eu vi sobre o peixe. Tudo bem, agora parta o peixe no meio e descreva por dentro. Ele foi, já não estou mais aguentando o cheiro desse peixe, e escreveu tudo a respeito do peixe. Então, tudo que ele viu ali naquele peixe, do lado de fora, do lado de dentro, ele escreveu no papel. Então, o pastor disse para ele: agora faça a mesma coisa com o texto bíblico. Então, o papel de detetive é você procurar tudo que você puder encontrar ali naquele texto bíblico que você está lendo, que você está estudando. O propósito da observação é alcançar familiaridade com o texto em todos os seus detalhes, sejam os detalhes explícitos que saltam aos olhos logo na primeira leitura, ou aqueles detalhes implícitos que você só presta atenção se você ler mais de uma, mais de 10 vezes atentamente. A exatidão é muito importante na observação, pois nem tudo terá igual valor para a interpretação na hora em que você estiver estudando as Escrituras. Às vezes, aquilo que está bem nos olhos não é a mensagem mais importante,
e só um pouco mais de atenção, conhecimento dos detalhes, um pouco do conhecimento do contexto ao que se refere o texto bíblico é que você poderá chegar à questão. Então vamos lá. Primeiro passo para nós aprendermos a observar um texto bíblico é fazer anotações. Anote em uma folha de papel em branco tudo que você colher em suas observações. Nós que somos mais maduros, gostamos ainda de escrever no papel. Hoje em dia, os computadores, os tablets, os notebooks já vêm com várias ferramentas que nos ajudam a ler a Bíblia e fazer anotações. Quem tem uma Bíblia de estudo, como por exemplo essa daqui, ela já traz vários recursos de estudo. Olha só aqui em cima. Aqui nós temos uma biblioteca que também já liga com a livraria do aplicativo para vender livro para gente. E se você aperta aqui do ladinho, o meu aqui não está querendo fazer isso agora, aparece um guia de estudo bíblico. Olha aí. Né? Aqui tem vários livros que vêm junto com o aplicativo, outros que a gente compra e vai anexando aqui. E aí vem várias ferramentas, lugares. Se eu comprar alguns livros de geografia e atlas bíblicos, ele é anexado nessa seção. E aí, quando eu precisar de algum lugar relacionado ao texto que está aqui do lado, aqui por exemplo, já aparece aqui. Tópicos de estudo, olha, perseguição, zelo, aqui está em inglês, né? Aí vem mapas, e claro que eu não comprei esses livros aqui, né? Comentários bíblicos, tudo vem anotado aqui do lado. Você pode adicionar notas. Então você clica num desses aqui e você mesmo escreve as suas observações nesse tipo de Bíblia eletrônica que já vem com esse material todo para você. Quem usa o Kindle, por exemplo, o Kindle ele já traz vários recursos que te ajudam e que lhe dão ferramentas para você fazer anotações, e essas anotações são ligadas a isso daqui, a esse texto bíblico que você está estudando. Eu adquiri um aplicativo, um programa maior, o Logos, que vem com mais de 600 livros dentro dele, e o Logos me possibilita, inclusive, anexar os meus livros na minha biblioteca eletrônica. Uma coisa interessante. Eu peguei várias apostilas minhas aqui, que eu não publiquei, e elas estão lá no meu aplicativo, dentro do meu computador, e quando eu estou estudando um determinado texto, aquilo que eu escrevi já está ali indexado para eu poder pesquisar depois. Tamanha a modernidade. Mas, se a gente não tem acesso a essas modernidades, a folha de papel é um presente dos céus para a gente fazer anotações. E aí você anota as observações que você encontra sobre o texto bíblico que você está estudando. Faça anotações, escreva. Nós vivemos numa época eletrônica, se você não quer escrever com a caneta, digite no seu computador, no teclado do seu celular, do seu tablet. Existem muitas ferramentas, blocos de anotações que você pode abrir, criar pastas e assim fazer essas anotações. Então, adote uma atitude mental correta. A observação exige um ato da vontade, porque para aprender é preciso querer aprender. Você não aprende simplesmente aprendendo. Você tem que desejar, você tem que querer aprender. Então, é uma atitude. A observação exige persistência em saber e conhecer. Aprender exige disciplina, diligência. Os resultados são imediatamente. Os resultados não são imediatamente, mas eles vêm e eles nos permitem crescer junto com o estudo que fazemos. Deixa eu só ajeitar aqui a tela que não está dando para ler. Agora sim, ficou supimpa, né? Então, a observação ela exige paciência. O verdadeiro aprendizado ele toma tempo. O processo é tão importante quanto o resultado. Não é só o resultado que importa, mas o processo de aprender
ele planta várias sementes que depois acabam se tornando instintivas e passam a fazer parte da nossa personalidade, de modo que o esforço que nós fazemos no começo, lá na frente ele quase que vira automático, porque passa a fazer parte do nosso estilo, da nossa personalidade, do nosso caráter, inclusive. A observação exige registro diligente. Quando escrevemos nossas observações, nós ampliamos o nosso conhecimento. E você ainda deixa legado, né, para você pesquisar e ler depois. A observação exige também cautela, porque é apenas o primeiro passo do estudo bíblico. A observação, ela não é o estudo bíblico inteiro, é apenas o começo. A observação também, ela não fica presa a minúcias, ela segue a linha natural. Observar um texto não é ficar procurando um chifre na cabeça de um cavalo e nem uma orelha numa tartaruga. A observação é procurar o que está ali, não é procurar o que não está ali. Não pare com as observações à medida em que você avança. Às vezes eu estou pregando lá no púlpito e lá na hora eu percebo um detalhe no texto que na hora que eu estava estudando eu não percebi e que me ajuda a explicar melhor o texto ali da palavra de Deus que nós estamos trabalhando, porque a observação ela continua e você continua aprendendo à medida em que você presta atenção e observa. Quando nós estamos observando, nós vamos perceber que não devemos dar igual valor a tudo. Tem coisas, tem partes num texto bíblico que claramente se mostram mais importantes do que as outras e que pequenas partes estão presas nelas, dependendo dela, para explicá-la e para esclarecê-la. Quando nós observamos alguns textos bíblicos, por exemplo, o Senhor Jesus, quando fala sobre a oração no Pai Nosso, ele diz: olha, quando orardes, façam assim, Pai Nosso que está no céu, santificado. Então lá, muitas pessoas ficam pensando, como assim? O que é fazer assim? É repetir a oração? É decorar a oração? É, orar de joelhos? Então as pessoas se concentram naquilo que é apenas um detalhe introdutório e perdem de vista o conteúdo da oração inteira, porque quando estão estudando aquele texto, acham que tem que explicar se é para repetir, se é para decorar, se é sentado, se é deitado, se é ajoelhado, e aí nós perdemos o essencial, porque ficamos presos naquilo que está lá no texto. É interessante observar, mas não é o ensino principal. Então, no estudo da observação ou na prática da observação, nem tudo deverá receber o mesmo valor. E aí, à medida em que vamos estudando, nós vamos pegando prática em saber o que é mais importante, o que é menos importante. Conhecendo a nossa língua, estudando a nossa língua, vamos aprender a lidar com essas coisas. Nunca é demais nós nos lembrarmos daquelas 6 questões básicas que nós mencionamos na quarta-feira passada. Quais são elas? São as chamadas perguntas dialógicas. Quem? O que? Onde? Quando? Por quê? Como? Para quê? Quem diz respeito ao sujeito, ao autor, aquele que está fazendo, que está realizando a ação. O que diz respeito à ação, o feito, então, o que tem a ver com o verbo, né? Com a ação que está sendo feita. Onde? O lugar, a localização, a geografia da coisa. Quando? Foi ontem? Foi de manhã? Foi à tarde? Foi antes? Foi depois? É agora? Né? Quando que isso aqui está acontecendo? Por quê? Qual o motivo? Qual a razão? Como? Qual o jeito? Qual o modo? Qual a maneira de fazer isso ou aquilo? E eu tinha esquecido de colocar semana passada, para quê? Qual o objetivo? Qual o alvo da ação que nós estamos pretendendo ao estudar o texto que nós temos diante dos nossos olhos? Aprenda a dialogar,
as perguntas dialógicas são as ferramentas do detetive na hora de encontrar as coisas. O interrogatório é que mostra para o delegado se o camarada cometeu o crime ou ele é um inocente e pode ser dispensado. Então, aprenda a fazer perguntas e a usar essas perguntas no estudo das Escrituras. A observação, ela diz respeito à forma como o conteúdo desenvolve, o autor desenvolve seu conteúdo. Deixa eu melhorar essa pergunta aqui, que ela ficou truncada. Dê atenção à forma ou à estrutura da passagem, porque a forma ou a estrutura da passagem diz respeito à forma como o autor desenvolve o seu conteúdo. Todo texto tem a sua forma, o seu formato, a sua estrutura. E as estruturas de um texto são dadas pelas classes gramaticais, o substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo, né? Essas coisas que fazem parte da nossa língua. Então, olhando para a nossa questão aqui de métodos de estudo da Bíblia, como que isso tem, o que essa questão do estudo da estrutura tem a ver com o texto? Por exemplo, você observando um texto bíblico, você pode perceber, como no caso de Romanos, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, você vai perceber que nesses 3 capítulos seguidos, que são 3 capítulos onde Paulo trata da questão do papel de Israel na sua relação com a doutrina da justificação, você vai perceber que Paulo começa cada um desses capítulos, o capítulo 9, no versículo 1, o capítulo 10, no versículo 1, e o capítulo 11, no versículo 1, fazendo uma afirmação e depois discorrendo sobre essa afirmação. Olha só, na sua Bíblia aí, só para você perceber essa questão que eu acabei de mostrar aqui em Romanos. Você abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, lá no versículo 1, e aí você observa, Paulo, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. E aí ele diz, são israelitas, pertencem, e ele começa a descrever essa questão da tristeza que ele tem no coração. Você vai para diante no capítulo 10 e observa que Paulo então levanta uma outra questão. Aí ele diz aí, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, Israel, são para que sejam salvos. E aí ele começa a discorrer sobre essa questão da boa vontade aí. Quando você vai para o capítulo 11, você vê que Paulo faz outra afirmação e assim ele fecha o ciclo de 3 afirmações, e aí que ele levanta a pergunta, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aí ele diz, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou seja, quando você está observando um texto, você percebe que existem certos padrões e que estes padrões nos ajudam a compreender a estrutura do texto. Então, no caso de Romanos, Paulo faz 3 afirmações e depois as explica. Se você vai, por exemplo, para 2 Timóteo, capítulo 2, você vai perceber que Paulo gasta boa parte do capítulo 2 usando 6 figuras para descrever o obreiro cristão. Indo lá na sua Bíblia, olha só. 2 Timóteo, capítulo 2. É muito interessante isso aqui. Paulo então diz, filho meu, fortifica-te na graça, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para que estes transmitam a outro. Aí ele começa a exemplificar como deve ser o obreiro cristão. Observe aí que primeiro ele usa a figura do soldado. Nenhum soldado participa comigo
dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado, ele usa aí, em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. A primeira figura é um soldado. Aí ele passa para a segunda figura para descrever o obreiro cristão, o atleta. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. No versículo 6, ele apresenta a terceira figura. A primeira figura é um soldado, a segunda figura é um atleta, a terceira figura é um lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, o Senhor te dará compreensão, lembra-te do Senhor Jesus Cristo, tá? Ele continua dizendo, por esta causa, continuo sofrendo suporto por causa dos eleitos, para que obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, fiel à palavra, se já morremos com ele, perseveramos, por sua vez, ele não nos negará. Então, ele usou três figuras aqui: soldado, atleta, lavrador. Mas ele não dá outras figuras. A próxima figura que ele vai usar é a figura do obreiro. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Obreiro é uma pessoa que trabalha por turnos, uma pessoa que trabalha numa obra. Então, um servente, um pedreiro, um vendedor, uma pessoa que constrói alguma coisa. Então, ele vai usando figuras. Essa é a quarta figura. E aí ele diz que o obreiro tem que manejar bem a palavra para não ficar caindo em falatórios, linguagem que corrói, como a de Rimineu e Fileto, e essas coisas todas. Ele continua explicando, e aí ele usa a quinta figura, verso 20. Ora, numa grande casa existem utensílios. Então, o obreiro cristão é como um tecido, um vaso que está nas mãos de Deus para ser utilizado a serviço do Senhor e da sua causa. Paulo usa aqui 6 figuras para apresentar o obreiro cristão. A última figura está lá no versículo 24. Ora, é necessário que o servo, o escravo. Então, essas 6 figuras representam. O autor apresenta 3 razões para justificar a sua afirmação. Olha Romanos capítulo 5, quando Paulo faz uma afirmação que chama muito a atenção quando você a lê, que é aquela afirmação: ora, a esperança não confunde. Ora, a esperança não confunde. E aí você pensa assim, por quê? Por que a esperança não confunde? Você pergunta para o texto, por quê? E o texto responde, porque, olha aí, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Mas essa não é a única resposta. Ele continua, ele não mudou de assunto. Observe então que ele fala outro porquê no versículo 6. Porque Cristo, deixa eu colocar aqui, não estou te mostrando a Bíblia, né? Então, voltando aqui, ó. Ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Mas essa não é a única resposta. Por quê? Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aí ele gasta alguns versículos falando a respeito de Cristo. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido. Logo, muito mais agora, ele continua falando de Jesus, mas aí, lá no versículo 10, ele apresenta a terceira razão porque a esperança não confunde. Olha aí. Tá vendo? A palavra gar, no grego. Observa que, às vezes, nós estamos lendo um texto e achamos que a resposta vem logo a seguir. Não, a resposta vem num grupo de versículos a seguir. Por que a esperança não confunde? Porque Deus derrama o seu amor no nosso coração pelo Espírito, primeira pessoa da Trindade.
Segundo, porque Cristo morreu por nós, segunda pessoa da Trindade. E terceiro, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante o seu Filho, muito mais agora, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque o Espírito Santo traz o amor, porque Cristo trouxe a redenção e porque Deus realizou a reconciliação. Tudo isso é observar o texto. Depois é que você vai interpretar o texto das Escrituras. Então, a observação de um texto nos ajuda a encontrar tudo aquilo que na estrutura do texto bíblico Deus quer dizer para nós. Então, o estilo do texto pode ser uma poesia, como o Salmo 16, nós já estudamos o Salmo 16 aqui. Uma narrativa como 1 Reis, capítulo 18, que fala como que Elias derrotou os 450 profetas de Baal. Uma argumentação lógica, como em 1 Coríntios 15, quando Paulo fala da ressurreição, ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou, então aconteceu isso. Mas Cristo ressuscitou, e porque ele ressuscitou, então isso é a verdade da palavra de Deus para nós. O texto pode ser um discurso, como o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. O texto pode ser um conselho, como Provérbios capítulo 3, filho meu, dá ouvidos aos meus ensinamentos, não recuse a instrução do pai, nem a instrução da sua mãe. E pode ser uma parábola, como, por exemplo, a parábola do filho pródigo, ou a parábola do pai gracioso, como nós também já explicamos aqui nos nossos estudos de quarta-feira. Se você ficou curioso, basta entrar no nosso canal e procurar lá o estudo sobre a parábola de Lucas 15 e o nosso estudo do Salmo 16, que são vários estudos só com o título de Refúgio. Tá tudo aí no canal, você pode acessar e assistir com toda a tranquilidade da sua casa. Então a observação, ela começa tentando enxergar qual que é a estrutura da passagem. Como que a passagem foi construída, esboçada, preparada pelo autor das Escrituras. Ao fazer a observação, você então também deverá prestar atenção e procurar na sua observação palavras-chave. Em alguns textos, a palavra-chave salta aos olhos, mas em outros, não. Uma fórmula inicial de aprender a encontrar a palavra-chave é prestar atenção em palavras que se repetem. Palavras que se repetem costumam ser palavras-chave. Ou palavras que se repetem em torno de uma palavra mais forte numa frase principal. Então você está lendo 1 Coríntios 13 e sabe, porque a palavra é repetida várias vezes, que a palavra-chave de 1 Coríntios 13 é amor. A palavra-chave de Hebreus 11 é fé. A palavra-chave de Romanos 8 é Espírito, porque Paulo menciona e fala sobre o Espírito Santo inúmeras vezes no capítulo 8. A palavra provação e sofrimento são as palavras-chave na primeira epístola de Pedro, aparecem várias vezes. Agora, nem todos os textos são assim. Vários textos nas Escrituras são assim. Você percebe o assunto-chave pela palavra que mais se repete, que seria a palavra-chave. No entanto, às vezes, a palavra-chave ela é uma mesma palavra no texto original hebraico, mas o tradutor, para que o texto ficasse mais elegante, mais bonito, ele optou por usar sinônimo. E aí, sem querer, ele escondeu de nós a palavra, até que a gente adquira aí uma cultura um pouquinho melhor e começa a relacionar um texto com outro. Veja só um exemplo de palavra-chave que repete no texto original da Escritura, mas que a tradução, para aqueles olhos não muito atentos, acaba escondendo ela de nós. É o texto de Salmo 37. Observe aí comigo algumas expressões aí do Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve defiarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor,
faz o bem, habita na terra, ele vai andando, vai andando, vai andando aí um pouquinho. Aí lá no versículo 8 ele fala assim, ó, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Olha isso aqui. Certamente isso te acabará mal. Então a palavra não te indignes e não te impacientes, no texto hebraico original é a mesma, mas aqui na tradução ela foi traduzida por sinônimos. E aparece aqui no texto também a expressão não te irrites. Você vai encontrá-la aí. E eu não estou vendo aqui com os meus olhos malfadados, mas aí no texto também tem a expressão não te irrites. E onde ela aparece aí no texto, você pode encontrar depois, é a mesma palavra no original. E observar essas três palavras, ela aqui, ó. Tá vendo? É uma questão de observação, né? Então, não te indignes, não te irrites, não te impacientes. Ao observar essas três palavras, você acaba observando também três partes do texto. E ele vai contrabalancear a irritação com as outras quatro afirmações sobre a fé, definindo a fé para nós. O que é fé? Fé é confia no Senhor, fé é agrada-te do Senhor, fé é entrega o teu caminho ao Senhor, fé é descansa no Senhor. Observa que são também quatro sinônimos, no original são palavras diferentes, mas são todas sinônimas para mostrar o que é fé ali no Salmo 37. E é só com a observação que você percebe que nós temos ali três sinônimos e também as quatro afirmações sobre entregar, confiar, agradar-se de Deus e descansar no Senhor podem ser resumidas na palavra fé, para que a gente entenda melhor o que o Salmo está querendo nos ensinar. Nem sempre a palavra que mais se repete é a palavra-chave. Em Romanos 3, por exemplo, a palavra justificação ou justificados, ela aparece, e ela aparece uma vez, mas ela é a palavra-chave, porque ela vai ser a palavra que vai dominar o pensamento de Paulo do capítulo 3 até o final do capítulo 11. Nesses vários capítulos, a palavra justificar vai aparecer várias vezes, mas lá no capítulo 3 ela aparece uma. E é a palavra-chave do capítulo 3, para que você possa entender essa questão. E aí, um uso de dicionário bíblico, se você puder ter acesso, ou puder ter um em casa, ajuda muito, 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 muito você entender melhor essas coisas. Voltando aqui para o nosso PowerPoint. Então, a princípio, esse caminho de observar, de escrever, de prestar atenção nos detalhes do texto, ele vai parecer-se muito difícil e complicado. Olha, é mesmo. Mas se você insistir, se você perseverar, se você se dedicar um pouco mais a isso, você aprende a fazer e a sua compreensão das escrituras, ela melhora demais, melhora sensivelmente. Eu vi uma pesquisa no Facebook no começo do ano que quando você compara a vida espiritual de crentes que leem a Bíblia com regularidade com a de crentes que não leem a Bíblia com regularidade e de crentes que de repente resolveram ler a Bíblia com um pouco mais de regularidade, a sua vida espiritual faz assim, ó. Por quê? Porque a leitura o aproximou daquilo que Deus realmente quer. Então, se você que já costuma ler a Bíblia, prestar atenção um pouco mais, fazer algumas anotações, observar o texto como ele é ali no papel escrito, você só vai ganhar com isso, certamente perder
você não vai de jeito nenhum. Andando um pouco mais. Uma outra marca da observação é a questão das comparações e dos contrastes. As comparações mostram como as coisas se parecem e os contrastes mostram em que elas são diferentes. Você pega duas maçãs, uma maçã verde e uma maçã vermelha. Uma maçã verde, que é a qualidade da maçã, e a maçã vermelha, cheirosa, gostosa, que você gosta de comer. Tem gente que ama comer maçã verde, né? Então, em que elas são semelhantes? São maçãs. E aí você percebe formato, às vezes aroma, às vezes o cabinho que fica ali, né? Que é sempre bom preservar para preservar mais a fruta enquanto você não a come. E elas são maçãs. Você pode compará-las assim. Mas também você vai observar contrastes. Em que elas são diferentes? Uma é verde, a outra é vermelha. E isso tem a ver com observar. Para observar comparações em um texto, nós estamos falando de maçãs. Agora vamos falar de um texto. Para observar, fazer observações quanto a comparações em um texto, observe as expressões assim como, assim também, ou simplesmente como. O Senhor Jesus diz em Tessalonicenses que o dia do Senhor, o dia da vinda de Cristo, será como o dia da vinda de um ladrão, ou como o dia em que uma mulher que está grávida vai dar à luz. Ele usa duas comparações, que também são ilustrações, para mostrar com que se parece o dia da vinda de Cristo. Se parece com um ladrão, você não sabe que hora que ele chega. Senão você esperaria e daria um jeito de proteger a sua casa melhor. Mas você não sabe que hora que o ladrão vem, você não sabe que hora que Jesus Cristo vem. Ou também como das dores de parto da mulher. A mulher sabe que o filho vai nascer, mas ela não sabe exatamente quando. Mas quando as dores de parto vêm, então ela sabe, chegou. Então nós não sabemos exatamente quando que o Senhor Jesus Cristo vai chegar, mas ele disse que tem sinais, pandemias, terremotos, maremotos, a intensificação disso, pragas e todas essas coisas. Então aprenda a registrar todas as formas em que as comparações são feitas no texto bíblico. Paulo faz duas comparações entre o seu ministério e o papel dos pais numa família em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e versículo 11. Eu falei da questão do dia do Senhor, mas olha aí 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo faz duas comparações a respeito de como que é a relação dele como obreiro cristão com a igreja. Versículo 7 e versículo 11. É interessante você observar isso. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos. Algumas traduções trazem dóceis. Entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos? A ama que cuida dos seus filhos. E olha o versículo 11. E sabeis ainda que, de maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos. O pastor, o líder da igreja, ele deve exortar, ele deve consolar e ele deve admoestar. Mas como ele deve fazer isso? Ele deve fazer isso como um pai. Não é como um malfeitor ou como um feitor, como um empregado que trabalha com outros empregados ou como um patrão que acha que é dono de todas as coisas. De forma alguma. Tá certo? E isso são comparações. E contrastes? Aí nós temos uma figura de uma mulher mais alta e de uma criança mais baixa, não é? Então, se na comparação você procura as semelhanças, no contraste você procura as diferenças. Os contrastes nos são dados geralmente pelas palavras mas, porém, contudo, no entanto, entretanto,
não, nem, todavia. São palavras que falam de contraste. Paulo fala assim: o mundo vai de mal a pior. Tu, porém, Timóteo, tem seguido o meu caminho de perto, né? Ah, Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 18. Ah, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele faz um contraste. Ser cheio do Espírito Santo é contrastante, é diferente de alguém que está embriagado. Então, quando você vê aquele cântico aí, eu quero me embriagar no Espírito Santo, isso é um equívoco, isso é entender errado a palavra de Deus. Não, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, quanto mais cheia do Espírito Santo ela for, mais sóbria, lúcida e sensata essa pessoa será. Agora a gente vê algumas pessoas por aí que vivem buscando ser cheias do Espírito Santo, e quanto mais cheios do Espírito Santo elas dizem ser, mais insensatas, mais não dignas de confiança elas se tornam, porque usam o Espírito Santo como uma ferramenta para fazer aquilo que elas querem, não aquilo que o Espírito Santo quer de verdade. Então, por exemplo, em 1 Tessalonicenses há diversos contrastes. Paulo diz que a pregação dele visava agradar a Deus e não a homens. Contraste. Capítulo 2, versículo 4. Ele diz: nós não devemos dormir, pelo contrário, nós devemos vigiar. Então, vigiar é o oposto e é o contrário de dormir. O livro de Hebreus faz várias comparações e contrastes entre Jesus e Moisés, Jesus e a lei, Jesus e Melquisedeque. E essas comparações em contrastes, por exemplo, de Hebreus capítulo 7, entre Cristo e Melquisedeque, nos ajudam a entender como que Jesus é o nosso sumo sacerdote e Senhor. Eu vou usar só mais um exemplo aqui. Nós vamos deixar o resto para a semana que vem, porque já está fazendo 1 hora que nós estamos conversando aqui, quase isso. Eu quero falar sobre o uso de referências ao Antigo Testamento. Quando você está estudando, por exemplo, o Novo Testamento, é interessante você prestar atenção como que aquele texto, se tem, se não tem, está citando o Antigo Testamento. O Senhor Jesus, às vezes lá no Sermão do Monte, fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos. E aí nós pensamos que ele está falando do Antigo Testamento, mas ele, embora pareça que ele esteja citando o Antigo Testamento, na verdade ele está citando o Talmud, que é um comentário do Antigo Testamento. O Talmud, nas suas interpretações do Antigo Testamento, ele dá uma torcida no ensino. Por exemplo, lá na lei dizia que uma pessoa não podia andar mais do que 1.200 metros de distância da sua casa. É a que a Bíblia chama no Antigo Testamento de jornada de um sábado. Sabe o que o fariseu fazia? Ele fazia o seguinte: bom, eu não posso sair da distância da minha casa 1.200 metros, mas eu quero ir na casa do meu cunhado que fica a 2.400 metros da minha casa, 2,5 km. Como que eu vou fazer isso? Já sei. Na sexta-feira, porque ele queria visitar o cunhado no sábado, na sexta-feira, ele ia lá no fundo do quintal da casa dele e enchia um saco de terra. E pegava esse saco de terra, olhava na direção da casa do cunhado e andava 1.200 metros. E ele então pegava aquele saco de terra e derramava ali naquele local. Aí no sábado, ele andava da casa dele até o saco de terra, pisava na terra que ele tinha tirado do quintal da casa dele, e dali ele dizia assim: bom, essa terra é do meu quintal, então eu estou na minha casa. Então eu posso andar mais 1.200 metros para chegar na casa do meu cunhado. Olha só a bagunça que eles faziam com a lei. Era desse jeito. Então ele falava assim: olha, se você tiver na sua casa e de repente ter um incêndio, você só pode sair com a roupa do corpo, porque se for sábado você não pode carregar nada, porque senão é trabalhar. Então o fariseu ele pegava e vestia todas as roupas dele e saía vestindo elas, porque ele dizia: não, não estou carregando, eu estou vestido com elas. Então, ali no Talmud e na Mishnah, eles inventavam fórmulas
para não obedecer à lei. O Senhor Jesus, então, ele questiona a interpretação do Talmud. O que foi dito aos antigos não é o que está escrito na Bíblia, nesse caso das citações do Senhor Jesus Cristo ali. As únicas escrituras que as pessoas tinham nos primeiros tempos da igreja era o Antigo Testamento. A vinda de Cristo foi o cumprimento das profecias e promessas do Antigo Testamento. Por essa razão, os escritores do Novo Testamento citam constantemente o Antigo a fim de mostrar que Jesus é o Messias. Em Gálatas e em Romanos, por exemplo, Paulo faz uso de citações do Antigo Testamento para rebater o ensino dos judaizantes que diziam que Cristo não era o suficiente salvador dos pecadores. Em Gálatas 3 e 4, Paulo faz várias comparações com o Antigo Testamento e citações do Antigo Testamento, a experiência de Abraão no Antigo Testamento, para mostrar que a justificação dos nossos pecados é pela fé somente. Em Romanos 9, Paulo cita várias passagens do Antigo Testamento para falar sobre os privilégios que Israel tinha e a necessidade que eles tinham de ver que Cristo trabalhava isso. Um livro que foi publicado recentemente e que é muito interessante nessa questão é esse livro aqui, Comentário do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, de G.K. Billy e Donald Carson. Vale a pena você adquirir um material como esse e gastar um tempo para você ver como que várias interpretações que nós temos no Novo Testamento e que nós achamos que vêm do Antigo Testamento são equivocadas, porque não compreendemos exatamente como o Antigo Testamento foi citado ali no Novo Testamento para nós. E nós vamos parar por aqui. E na semana que vem eu vou continuar a partir dessa prancha aqui. Nós estamos apenas na metade do número de pranchas que eu preparei. Não quero que esse estudo seja cansativo para os irmãos. E acho que vale muito a pena a gente gastar mais tempo nessa questão da observação do que já ir direto para outras ferramentas do estudo da palavra. Uma das ferramentas do estudo da Bíblia que mais nos ajuda a entendê-la é a simples observação de o que o texto está dizendo, conversando com ele, fazendo perguntas, prestando atenção para encontrar alguns detalhes que às vezes nos passam despercebidos. E só para fazer a aplicação disso, eu quero mostrar para vocês um detalhe de um texto bíblico, que eu já trabalhei esse texto aqui com os irmãos, Lucas capítulo 15, lá na parábola do pai esperançoso ou do pai gracioso, quando ele está conversando com os seus filhos. E aí, um detalhe que passa despercebido e nos ajuda a entender muitas coisas nesse texto. Por exemplo, o filho mais novo pede a herança, né? Então, versículo 12, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes, olha isso aqui, lhes, plural, ele lhes repartiu os haveres. Este S, só este S, mostra que o pai repartiu a herança com os dois filhos. Você já tinha prestado atenção nisso? Às vezes nós não prestamos atenção num detalhe como esse, que nos ajuda a entender várias coisas que acontecem no texto depois. Então, quando o filho mais velho reclama que o pai não lhe dava nada, o pai simplesmente diz para ele: Meu filho, tudo que é meu é seu. E o pai já tinha dado provas disso, porque já havia repartido com os dois a herança. Como que a gente chega a essa conclusão? Simplesmente, unicamente, observando o texto e conversando com ele. E assim tem muitos outros textos que às vezes um pequeno detalhe faz toda a diferença. E eu não quero dizer, como eu falei mais no começo, que nós vamos sair procurando minúcias da Bíblia. Não. Nós vamos fazendo a leitura natural e na naturalidade da leitura das Escrituras nós vamos
compreendendo, entendendo o texto bíblico. Eu quero desejar a todos uma boa noite. Se Deus quiser, semana que vem, meu estudo bíblico não vai dar tilt como deu nessas 2 últimas semanas. Mas vamos orar pedindo que Deus traga a sua palavra ao nosso coração. E assim que eu encerrar a transmissão aqui, eu vou ler os comentários que os irmãos fizeram aqui no chat. Eu estou sem óculos, estou enxergando muito mal. Acho que esqueci meu óculos dentro do carro. Então, vamos parar por aqui. Eu quero desejar a você uma boa noite, um bom descanso. E se você gostou desse estudo, dê um like e venha para a próxima semana para a gente continuar observando certos detalhes da Escritura e trazendo isso para o nosso estudo particular das Escrituras Sagradas. Pai, eu quero bendizer o teu nome por esses aparelhos que estão conectados agora assistindo esse estudo comigo. Que a tua mão bondosa, o teu amor gracioso seja estendido sobre eles para que possam crescer na sua fé. Abençoe todas as outras pessoas que acessarão esse vídeo depois e permita que eles aprendam, mesmo nas coisas equivocadas que eu tenha porventura dito aqui, mas que eles aprendam a honrar, a amar e a gastar mais tempo com a tua palavra para meditar e aprender o que ela em nós. Nós te bendizemos, nós te adoramos, em nome de Jesus.